Olá, finalmente estou de volta depois de não sei quantos dias ou não sei quantas semanas sem sequer dar notícias no blog e muito menos no canal de YouTube. Eu hoje venho falar de um livro que eu obviamente tinha que comentar, era obrigatório eu comentar. Se eu não comentasse, aí sim teríamos um grande problema. Porque, número um, foi escrito por um dos meus autores portugueses favoritos de todo o sempre, e porque, em segundo lugar, fala do sítio onde eu estou a viver. Fala da Tailândia e de Bangkok, que é a capital da Tailândia. E vocês já devem saber de que livro é que eu estou a falar, certo? Acho que sim. Bem, este é o livro. Yay! Aqui está. O Caminho Imperfeito, de José Luís Peixoto. Eu, obviamente que não o mandei vir cá para a Tailândia, mas o meu pai veio visitar-me uma semana depois de o livro sair e eu então decidi pedir-lhe para ele o trazer. Trouxe-o, não o trouxe autografado, porque infelizmente as sessões de apresentação ocorreram quando o meu pai já cá estava. E é o que é. Eu tenho o livro, li o livro um par de dias, acabei depois, num par de dias a seguir ao meu pai ter chegado. E é um livro viajado porque já andou por Bangkok e até já foi a Koh Samet, que é uma ilha paradisíaca para mim, talvez a 3 ou 4 horas de Bangkok. Então, mas vamos lá ao que interessa. O que é que eu achei deste livro? Eu achei que este livro correspondeu, ou aliás, superou as minhas expectativas. Eu não tinha expectativas nenhumas, eu devo dizer que não pensava, este livro vai ser muito bom, ou este livro vai ser muito mau, ou este livro não vai contar a história de uma Tailândia ou de Bangkok ou de outra cidade qualquer, tal como eu conheço. Por isso, enfim, fui como se fosse literalmente um livro aberto, e isto é um livro aberto, que eu abri com certeza, e gostei bastante de o ler. Primeiro porque de facto não é um livro de viagens, portanto, se vêm para aqui, para a leitura deste livro, a pensar que vão encontrar literatura de viagens, estejam muito enganados, ou desenganem-se, porque este livro tem uma abordagem mais ou menos semelhante à que houve no livro sobre a Coreia, dentro do Segredo, já há uns anos, não é? Se bem que, pronto, obviamente que este livro tem uma aura diferente, porque fala de uma viagem feliz, penso eu, não é uma viagem censurada, apesar de algumas limitações na Tailândia, e eu gostei bastante da abordagem, porque a abordagem é bastante diferente. Não estamos aqui a falar de um. Recebi uma mensagem, peço desculpa. Não estamos aqui a falar de um livro de viagens, mas sim de um livro que nos fala da história da viagem emocional, não é? Vemos aqui um livro que é um livro feliz, penso eu. É um livro feliz. Mas, bem, vamos lá aos detalhes. O primeiro detalhe de que eu tenho que, obviamente, falar é a primeira página do livro. Isto é a primeira parte do livro que nós lemos e devo dizer que me identifiquei bastante. Eu vou-vos ler o que diz aqui, ok? Eu vou ler. Diz assim: o distante perde distância quando se vai lá. Os lugares mais longínquos são aqueles onde nunca se esteve. Quando já se foi a um lugar, mesmo que seja preciso atravessar o planeta, fica a saber-se que é possível fazer esse caminho. Deixa de pertencer ao desconhecido sem detalhes, ganha formas imprevistas. Há vida lá, como há vida aqui. Devo dizer que uns dias antes de eu ler o livro, eu tinha andado com um sentimento muito negativo em relação à minha estadia aqui em Bangkok. Porquê? Porque eu já não vou a casa desde a Páscoa. A minha avó esteve cá 2 meses, o meu pai esteve cá uma semana, mas quer dizer, eu não vejo os meus amigos, não vejo a minha tia, não vejo o meu namorado desde abril. E eu comecei a pensar, porquê é que eu me sinto assim, não é? Porque quer dizer, eu vivo num sítio que supostamente é fantástico e há muita gente a querer vir,
Eu sei que eu tenho um trabalho invejável e tive uma oportunidade que muita gente gostaria de ter, mas mesmo assim sentia-me bastante infeliz. E esta citação que eu acabei de partilhar convosco explica aquilo que eu sinto, que é: eu estou cá como poderia estar em Lisboa, porque eu não estou cá em turismo. Bangkok já faz parte da minha rotina, eu sei as ruas, sei onde é que fica cada sítio, vejo Bangkok como já a minha segunda casa, ou pelo menos a minha casa temporária, e esse encanto perdeu-se. Porquê? Porque há vida lá, quer dizer, há vida aqui em Bangkok, como há vida em Portugal, tal como havia antes. Simplesmente acabei por me habituar. O novo deixou de ser novo, passou a ser o costumeiro, não é? Aquilo que nós já conhecemos. E obrigada, José Luís Peixoto, por materializares este sentimento que me estava a toldar a visão, porque também faz bem lermos coisas com que nos identifiquemos, porque há um sentimento de alívio. É isto. Eu li esta frase ou este parágrafo e pensei, é exatamente isto, ok? Outro apontamento sobre o livro. Tem estas ilustrações maravilhosas. São bastante engraçadas, apesar de algumas serem ligeiramente violentas. Violentas quer dizer na grafia, não é? No grafismo. Não percebo nada de desenho, portanto desculpem-me. São extremamente engraçadas. Então, quem é que as fez? O José Luís Peixoto fez pelo menos uma das viagens aqui a Bangkok ou à Tailândia com um conhecido que é tatuador. E então ele, o amigo tatuador, não é, tirava alguns apontamentos em desenho, tal como o escritor José Luís Peixoto tirava apontamentos escritos acerca do que ele via. E como vocês podem ver, por exemplo, nesta, temos um condutor tuk-tuk, e aqui parece um dragão, não é? Porque grande parte da população da Tailândia tem ascendência chinesa, ou aliás são mesmo famílias, muitas das vezes, tradicionalmente chinesas. Eu acho extremamente engraçado, sério. Quero que vocês olhem bem. Vou aqui encontrar outra para vos mostrar. Onde é que há? Onde é que há? Ai, vocês é que estão a perder tempo, não é? À minha espera, porque eu sou muito lentinha. Ora, aqui está. Vêm com motivos religiosos, ou isto parece uma dançarina, não é? Uma camponesa deste lado. Então, estão muito bem feitas, acho que sim, que de facto estão maravilhosas. Quanto à aura deste livro, porque sim, os livros têm auras para mim, pronto, mas a energia do livro, eu digo que este livro não é para quem tenha um estômago pouco propício a sangue ou a descrições mais gráficas acerca de, enfim, partes do corpo que estão decepadas ou sangue, enfim, pronto. Acho que vocês entendem. É um livro violento, tal como algumas das gravuras, não é? Das imagens que eu vos mostrei, mas não deixa de ser interessante. Porquê? Porque a viagem que o autor nos conta é uma viagem muito pessoal e é uma jornada, é uma aventura em que ele se decidiu pôr para descobrir. Depois vocês vão ver, não é? Depois vão ler, ou talvez já tenham lido. É uma jornada para descobrir a ligação de uma história ligada a Bangkok e aos Estados Unidos, portanto a Las Vegas. Daí serem as duas cidades que são referidas no livro. E eu digo já que a cultura tailandesa não é assim tão violenta, ok? Nem Bangkok é assim tão sangrento, nem tão cheio de crime e enfim, de acontecimentos barbáricos. Não pensem nisso, a sério, não é verdade. Este é um motivo literário, é apenas isso. Bangkok é super pacífica, é uma cidade onde eu de facto me sinto bastante confortável, sinto-me bastante feliz por estar aqui a viver, porque eu saio até
altas horas da noite e não tenho problema nenhum, nunca tive problema nenhum em sentir-me, por exemplo, insegura, nem que alguém me ia apanhar na rua e fazer mal, não, de todo. Por isso não pensem, não generalizem que não vale a pena. E quando uma pessoa pensa que já sabe tudo sobre o sítio onde vive, ou quase tudo, ou que tem uma visão bastante alargada do que o rodeia, não é? Uma pessoa depois lê um livro destes e pensa, não, afinal ainda há muito mais histórias e muito mais curiosidades acerca deste país que eu não conheço. Por exemplo, apontamentos culturais como o facto de haver uma lei em que os tailandeses homens deveriam beijar as suas mulheres todas as manhãs, um decreto que saiu há algumas décadas. Quer dizer, há sempre estes apontamentos de surpresa que me deixaram bastante boquiaberta, porque eu vivo aqui há tanto tempo, já há quase 1 ano e meio, e nem sequer me tinha passado pela cabeça que tal lei existisse. E, em geral, se vocês estão a pensar em visitar a Tailândia ou visitar a Bangkok, este não é um livro que vos diga como é que se hão de comportar, nem o que é respeitável ou não, quais é que são as regras de etiqueta, mas é um livro que vos vai contar um pouco acerca de como a cabeça dos tailandeses pensa. E vai-vos contar algumas coisas acerca da história da Tailândia, o que é sempre engraçado. Fala do rei, fala deste amor pelo rei. E eu até pensava, quando já estava a meio do livro, já pensava que a morte do rei Rama IX nem sequer seria mencionada, mas foi mencionada no final, lá está, porque também foi um acontecimento relativamente recente, aconteceu há 1 ano, e, por exemplo, ainda anteontem, sim, ontem acabaram as cerimónias para o funeral, porque o funeral começou na quinta-feira e acabou no domingo, portanto ontem. O rei foi cremado simbolicamente, penso que ele já tivesse sido cremado, e toda esta energia em volta da morte do rei, por acaso é bem abordada, não é extensamente descrita, mas é suficientemente bem descrita para vocês perceberem o quão importante este rei é na cabeça e nos corações dos tailandeses. E é isto, meus amigos, acho que vocês já estão fartos de me ouvir, mas eu tinha mesmo que partilhar esta opinião, que obviamente é muito positiva, acerca do caminho imperfeito que o José Luís Peixoto percorreu. Continua a ser um autor que eu admiro imensamente pelo olhar que tem, sabem? Porque para ser escritor também não podemos estar à espera de descrever banalidades. Não. O que ele descreve é tudo muito cirúrgico, muito introspectivo. Há reflexão antes da escrita, não é? Ou pelo menos antes da escrita do rascunho final. E é isso que eu gosto. É um autor que tem em conta os seus sentimentos. Ele tem uma voz, não é? Não é apenas uma voz vaga, mas sim a voz de um ser humano que nos está a contar histórias, ou que nos está a contar, enfim, como é que ele se sente de uma maneira personalizada. Personalizada, faz sentido? Ok. Bem, e é isso. Espero que tenham gostado, espero que já tenham lido ou que ainda venham a ler este livro, porque vocês têm que ler. É um livro fácil de ler, não há aqui nada de complicado, não há parágrafos longos, não há frases mega complexas. E é isto. Grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo ou na próxima publicação do blog.